Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui. Este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Neste canal eu falo de livros, sobre os meus livros e assuntos relacionados aos meus livros e às pesquisas que eu faço. Bom, este assunto é bem delicado e ele se desdobra numa série de foco aqui que poderíamos abordar, uma série de abordagens, melhor dizendo. Eu vou tentar não ser prolixo e ficar no ponto aqui, porém eu tenho que situar uma história ampla e uma específica, e para ilustrar eu vou trazer novamente histórias subjetivas e o que eu abordei nos meus livros, o que isso tem a ver com os meus livros, né? Pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, eu pesquiso a história da Congregação Cristã, a igreja que eu frequento, a CCB, aqui no Brasil, e recentemente aí vazou na internet, e hoje a internet, né, não perdoa ninguém, eu já fui filmado e esse vídeo viralizou. Eu sei muito bem o que é isso, mas assim, eu quero já deixar de antemão dizendo que eu não estou justificando nenhuma atitude discriminatória e de racismo, não é isso. É que eu preciso mencionar que se não tivesse internet não daria todo esse oba-oba, essa celeuma que aconteceu. O fato é que um ancião ali da região de Campinas, né, foi apresentar, salvo engano, um diácono cooperador. Eu não sei ao certo, porque assim, esse tipo aí de coisa que estoura aqui e ali não me interessa, sinceramente. É só quando tem conotação ou abordagens que eu possa fazer ao longo aí da história, fazer comparações, daí eu trago aqui para o meu canal. E esse é um deles, embora eu não tenha ainda mencionado no livro, o meu primeiro livro, que é a História da Congregação Cristã dos Primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Eu não mencionei essa questão de racismo no livro, embora no futuro talvez eu mencione, porque é complicado, a gente só tem fontes orais de coisas assim, e então problemático isso. Mas retomando ali, um ancião, né, foi ordenar um diácono cooperador e disse assim: ele tem pele escura mas por fora, mas é branco por dentro. Aí pegou mal isso e tá aí virando, sabe? Saiu no jornal agora, porque nos canais do YouTube tá todo mundo abordando e virou um prato cheio, né? Um fomento aí para os canais. Eu nem vou postar o vídeo, assim, mas tá, enfim, isso foi gravado. O fato é que isso me fez mencionar, pensar, melhor dizendo, né, na questão específica da congregação cristã, mas também numa abordagem mais ampla. Ali no livro de Gênesis tem uma parte ali que Moisés ele se embriaga e meio que desmaia, ele dorme nu, e um dos filhos dele, o Cam, encontra o pai nu e ao invés de cobrir o pai, ele não faz nada, enfim. Embora agora já tenha dito aí pesquisas mais recentes aí, tem dito que a maldição, deixa eu terminar, o que seria a maldição? Noé, quando acordou e viu, né, ficou sabendo da situação, ele amaldiçoou não Cam, mas Canaã, o filho de Cam. E tem gente que acha que é Cam, mas é Canaã, o filho, o neto de Noé. Alguns dizem que essa maldição só ficou entre se cumpriu ali, digamos, né, quando os cananeus foram subjugados, enfim, por Israel, né, o povo de Israel. Outros, sim, dizem, agora, pesquisas mais recentes aí que eu queria chegar, que a maldição foi devido ao fato de Cam sentir desejo pelo pai. Tem uns que dizem que ele chegou a transar, fazer sexo com o pai, outros dizem que foi, não sei se com a mãe, enfim, tem coisas ali que eu não venho ao caso aqui. Se fosse, né, assim, ali em relação aos cananeus e Israel, né, já teria se cumprido, mas tem gente que diz que
a descendência de Cam, Canaã, esparramou pela África ali, e partes do Oriente Médio, enfim, e onde as pessoas têm a pele escura. E a pele escura ou preta seria a maldição. A maldição se estendendo à descendência de Cam. E essas questões bíblicas e interpretações assim, gente, é tão complicado isso, né? E daí justificar racismo. Eu sei que os religiosos ao longo da história usaram isso para escravidão, justificar escravidão e racismo no modo geral, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos. A igreja, que se diz Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, né? Eu gosto de falar Igreja dos Mormons, né? Sempre usaram Mormons e agora eles querem retornar e dizer que são cristãos. Uma vez uma moça bateu na minha porta, veio falar, nós somos da igreja tal, tal, tal. Eu falei, dos mormons? Não, dizem mormons, mas nós somos cristãos. Eu falei, não, vocês são mormons. Ela pulava dessa altura, assim, e ficou brava comigo. Ficou brava comigo, mas era o que eles sempre disseram. Mas enfim, não apresentava a gente para o ministério por ser preto, e agora eles retomaram isso. Eu vi ali, né, fontes aí que agora já tem, né? Enfim, dos adventistas eu li textos da Ellen White falando para os irmãos de cor, fiquem entre vocês, né, e tal. Isso se tornou o que eles chamam de jugo desigual. O jugo desigual para mim é você casar com pessoas de outra fé. Como que uma pessoa que tem uma fé vai casar com outra, né? Quer dizer, não vai dar certo, né? Casamento já é tão complicado, imagina uma fé diferente. Esse seria o jugo desigual. Mas assim, ao longo aí da vida, faz 30 e pouquinhos anos que eu estou na congregação cristã, e eu vi pessoas falarem assim, de antigamente o Brás, né, que é a nossa central de administração está no bairro do Brás em São Paulo, e ia para os rincões do Brasil com esse ensinamento bíblico, digamos, ensinamento não, mas essa citação bíblica, né, justificando aí para que se evitasse a miscigenação, o casamento interracial. E vários me contaram que chegaram, falaram que não era para casar, e muitos assim, moços preto entregou aliança para moça branca e falou, não dá para nós nos casarmos, não sei o quê. Eu não sei, gente, eu não duvido, essas pessoas estão aí, contam, né? Só que assim, algum tempo atrás, veio um irmão de cor, preto, congregar aqui no Boa Vista, em Curitiba, que é a minha comuna, no bairro do Boa Vista. E ele testemunhou assim que nos anos 50 ele se converteu. Eu achei interessante isso, né? Então, quer dizer, ali no auge da coisa, um pouco antes, porque eu acho assim, a congregação, nos anos 60 ali, teve um marco ali, os anos 60, 61, houve muita mudança, doutrina mais ferrenha, as mulheres pararam de tocar na igreja, aqui no Brasil teve muita coisa assim, meio oriunda de um movimento aí, meio que doutrina rígida, fundamentalista, para usar um termo aí secular em relação a isso. E esse irmão preto de São Paulo falou que nos anos 50 ele começou a congregar ali no Brás, e ele foi tão bem recebido que ele pensou, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. Só para vocês terem ideia também, que eu vi isso, achei muito interessante, porque de fato a igreja só estava, até então, em colônias italianas, e depois começou a esparramar, né, entre brasileiros, né? Um irmão ali, ancião da região de Votorantim, o Tomás, esqueci, José Tomás, ele era de cor, a gente vê que ele era de cor, não é preto retinto, aquela pele bem pretinha, escura, mas ele era preto, digamos, né? Então e era ancião. Mas o fato é que italianos são racistas, gente. É aqui que eu vou entrar na subjetividade da minha família. E quando a minha avó paterna, ela casou, né, com meu avô, que era branco, considerado branco, só que assim, ele tinha um tio preto. Então os irmãos dela, os italianos ali, né, tipo, se o cara tem parente preto, ele também tem sangue preto. E dizia que ela não ia casar com meu avô, casar com esse negro. E ela fugiu de casa, só assim ela conseguiu casar, eles foram atrás para buscá-la, enfim. Eu falo isso no Jamais Serás um Dia Mais Drama. Eu sempre tenho dito sobre esse romance aqui, porque muito me agrada, e eu conto essa passagem aqui da história da minha avó. Eu falo do personagem, um alter ego, José Renato Ribeiro, né? Eu falo sobre jornalismo e um monte de coisa, enfim, com esse alter ego, e falo dessa questão, assim,
de raça e xenofobia, até coisas que eu vivi nos Estados Unidos. E lá ou você é preto ou você é branco quem nasce lá. Não importa que você seja bem claro, você é preto de pele clara. E foi lá que eu descobri que eu não sou branco para eles, eu sou latino, né? E então essa coisa assim dos italianos aconteceu demais. Eu vi um italiano lá falar que os pretos agora, né, black people, italiano, americano de origem italiana, agora estão desse jeito, não sei o quê, e que nos anos 50 eram bem dóceis e tal, e que agora eles têm ou tiveram um líder, alguém que fale por eles. Eu vi que ele estava falando de Martin Luther King. Só que, gente, nos anos 50, no sul, e eu morei em DC, na capital, já é sul ali, né? É sul ainda, né? Tá na borda, mas é sul. Enfim, havia a segregação racial. Então, quer dizer, eu olhei só e falei, mas que velhinho racista. Então, né, bonzinho assim, porque não fala nada, não reivindica e tal. Então, assim, né, essas questões dos casamentos proibidos, assim, teve um irmão que eu vi que era um ancião da época, e ele viajou por Nordeste, pelo Brasil afora, e eu tenho como fonte o neto dele. O neto até mencionou, tem essas histórias aí do meu avô, mas nada a ver. Mas eu realmente ouvi falar dele, né? Eu não quero citar aqui o nome, mas eu ouvi falar dele, que era ele que falava esse tipo de coisa, né? Mas certamente não era só, não sei. E o casal da capa, gente, desse vídeo, é o Roger Mills e a Berta Linsan. Eles foram o primeiro casal a se casar no Mississippi, interracialmente, em 1970. E saber que muita coisa assim não poderia acontecer, né? Nas igrejas e na congregação, porque a congregação, ela tem atitudes assim que ela vai ao encontro de todas as igrejas, assim. E nessa questão do racismo, eu acredito sim que tenha existido esse tipo de coisa, embora, claro, tratou o irmão ali, bem, mas assim, se evangelizava nas outras etnias, daí começou espanhol, e teve judeus ali no Bom Retiro que se converteram, teve muita gente de outras, né, outras nacionalidades, imigrantes, né, e daí os brasileiros que são gente misturada ali, né, de pele morena, né, os caboclos, coisas assim do gênero, né, mestiços, e aí de evangelizar, né, não há assim preconceito em relação a isso. Agora, na hora de casar, que daí você vê questões raciais. Então, assim, sinceramente, esse irmão eu ouvi falar muito dele depois, assim, que ele é complicado por outras coisas, mas eu fico com uma certa pena dele, gente, porque assim, não justificando, não é isso. É assim, a gente só vai deixar de ser racista com educação, lendo, viajando, conversando com gente, tendo contato com cultura, para nos despir de uma coisa tão horrenda, tão assim ignorante que é o racismo. Em Washington DC, eu convivi com gente do mundo inteiro, gente. Meu vizinho era indiano, eu comprava verdura no mercadinho de vegetables, né, de legumes, de coreanos. Eu trabalhava com romenos, era um vizinho romeno que me ensinava pouco de romeno. Lá eu aprendi espanhol convivendo com a comunidade latina, comprava comida no setor de latinos, porque não tinha comida brasileira. Eu cortava o cabelo em salão vietnamita, tinha colegas na faculdade onde eu estudei inglês da Tailândia, da Turquia e países da África. Então, assim, e a própria congregação cristã, né, não CCB, lá, congregação cristã nos Estados Unidos, em Washington DC, ela era mais cosmopolita, tinha pessoas de várias partes do mundo. Nós tínhamos culto em espanhol, português e inglês. Então, assim, gente, outra coisa, na história, né, o que é raça para começar? Tem tons de pele, porque todo mundo se mistura. Se você for cristão, você vai acreditar que viemos do mesmo casal. Se você for darwinista ou ateu, veja bem, as invasões, as guerras, né, os impérios, onde todo mundo se misturou, a realeza casa entre si. Vocês já notaram? A rainha Inglaterra é parente de russo, que é parente de eslavos, que até tem uma rainha brasileira, então se casam entre si até a nobreza. Então tudo bem, supostas raças de pele branca, mas o que é raça? Até na África tem tantas etnias também. Enfim, então eu fico com pena. Vamos ver o desdobrar disso, né?
E provavelmente no futuro eu vou ter que abordar essa questão, porque o meu livro eu quero que ele seja um livro bem completo. Ele está com 544 páginas e eu falo muita coisa assim para contar o outro lado, vamos supor, da nossa história, né? E tem esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que ele é bem interessante também. É toda a pesquisa que eu fiz. As pessoas que eu conversei, as minhas impressões sobre elas, eu recomendo também, né? E assim, eu já falei aqui sobre essa questão, né, de raça. Um menino dos Estados Unidos que descobriu também que não é branco, ficou chocado lá. Esses brasileiros que migraram, gente, eu achava incrível. Assim que eu cheguei, aconteceu isso comigo, você fica surpreso, depois você se acostuma e vê o quão os Estados Unidos mapeou o mundo de uma forma bem simplista. Eu acho engraçado lá ter americano e African American, o afro-americano. Um dia aconteceu algo comigo, meu patrão branco perguntou, foi com um estrangeiro ou americano? Eu falei, foi um americano. Mas ele perguntou depois, americano ou African American? É americano ou afro-americano? Eu falei, como assim? É americano? Era preto, mas é americano. Eu falei, não, então é African American. Coisa que no Brasil não, né? Aqui nós falamos, todo mundo é brasileiro, só a raça japonesa, os japoneses, né? Você vê como a gente acostuma, né? Os japoneses, que a gente fala, aquele japonês e tal, e ele é brasileiro, ele nasceu aqui. Isso aí eu vejo, né, gente falando dessa forma, mas no restante todos somos brasileiros, né? Ninguém se refere à origem da pessoa ali, né? Como apenas nesse caso de japoneses, né? Porque diferencia bastante. Então somos sim uma nação miscigenada, né? Então assim, é isso, pessoal, né? Foi uma pena e agora fica esse oba-oba, vamos ver no que vai dar isso aí. Nos vemos na próxima e até mais.